Olá, eu sou o Paulo. E eu sou o Vini. E nós somos as POCs de interior. POCs do interior. Oh, oh, oh. POCs do interior. Oh, oh, oh. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio de POCs de interior. Na verdade, esse vai ser meio episódio. Por que um meio episódio? Primeiro, porque eu tô aqui sozinho. Eu tô sem o Vinícius, então hoje vocês vão ter que aguentar apenas a minha voz. E também porque esse episódio é só pra não deixar vocês sem episódio nenhum. Já que estamos aí numa semana de Mercúrio retrógrado, acho que é assim que fala. E eu não sei quem acredita e quem não acredita nessas coisas. Eu particularmente não acredito, mas o que aconteceu? Nós gravamos o nosso episódio, ficamos quase 2 horas aí conversando sobre um assunto e chegamos no fim e descobrimos o quê? Que não tinha sido gravado. Na verdade, apenas o meu áudio tinha sido gravado. E com isso, não dava pra fazer o episódio coerente apenas com a minha voz, né? Sem a voz do nosso querido Vinícius para me acompanhar. Parecia que eu era apenas um louco falando sozinho. E, portanto, nessas condições, resolvi ser um louco falando sozinho e fazer esse mini episódio para vocês. E o que eu decidi falar nesse episódio? Esse episódio, na verdade, vai ser apenas contando a história desse podcast, para que vocês saibam da onde nós surgimos, como viemos acontecer. Resumidamente, há 1 ano atrás, eu estava morando na Alemanha. E lá na Alemanha, eu trabalhava limpando hotéis. Na verdade, limpando um hostel, né? Eu trabalhava lá limpando vômito de adolescente alemão. Basicamente, era essa a descrição do meu trabalho. Era o que eu fazia. E para sobreviver a este trabalho, eu podia ouvir música, mas eu acabei começando a ouvir podcasts. Eu já ouvia podcasts antes, mas com menos frequência. E devido a esse trabalho, eu comecei a ouvir muitas horas de podcast por dia, quase obsessivamente. Então eu ouvia no ônibus, indo para o trabalho, eu ouvia durante o trabalho e eu ouvia na volta do trabalho para casa. E fiquei muito viciado em podcasts. Hoje em dia eu sou praticamente um especialista em podcasts, pois eu ouvi... Nossa, não sei nem dizer. Vamos aí, você coloca 8 horas por dia, a mais aí 1 hora pra ir e voltar, umas 10 horas de podcast por dia durante quase 6 meses. Tudo bem, eu não trabalhava todo dia, mas trabalhava aí 5 vezes na semana. É podcast pra cacete. Digamos que eu até comecei a ficar preocupado quando eu comecei a alcançar os podcasts e começaram a parar de ter episódios novos. E eu cheguei a ficar em dia com vários podcasts por aí. E comecei a ficar um pouco desesperado, que falou assim, meu Deus, antes eu tinha várias horas de podcast pra ouvir, comecei a procurar novos podcasts, encontrava alguns, ouvia alguns podcasts em inglês e assim foi. E acabei me tornando um fã ainda maior dessa mídia, desse tipo de mídia. E com isso veio a vontade do quê? De produzir meu próprio podcast. Eu sempre tive várias ideias, porém ideias sem que eu as executasse, vamos por assim. Apenas ideias, apenas o mundo das ideias de Platão, sem nada concreto. E nós decidimos voltar para o Brasil. Mas antes disso, quando eu tava lá ainda, eu já tinha tido uma ideia, eu falava assim, putz, eu quero muito produzir um podcast, quero muito produzir vários, mas especificamente eu podia começar com um podcast que fosse falando besteira. Falando o quê? Falando sobre a realidade das gays, né? Tá, falando sobre a nossa vida. Eu sempre falei que esse podcast é uma grande desculpa pra poder falar abobrinha na internet, por falta de palavra melhor. E por isso eu procurei um nicho. Falei assim, nossa, o que não tem por aí? Porque na verdade é uma coisa que me incomodava. Eu ouvia muitos podcasts, e todos os podcasts sempre eram muitos... Mesmo os LGBTs eram sempre pessoas que moravam em capitais ou pessoas que nasceram em capitais, pessoas que cresceram em capitais. Não tem nada de errado com isso, tá? Eu adoro todas essas produções, ouço, gosto dessas pessoas. Mas eu achava que às vezes tudo que era comentado, todas as realidades, todos os pontos de vista eram sempre muito daquilo e não tinha outras visões, né? E isso
até acabava entrando um pouco na minha mente, porque quando eu comecei a pensar em voltar pro Brasil, que eu já não tava mais curtindo tanto ficar na Alemanha, uma coisa que sempre me preocupava era o fato de que na Alemanha tudo era muito seguro. E eu tinha esse medo de voltar pro Brasil, porque o Brasil não é um país tão seguro assim, a gente tem bastante violência. Mas eu comecei a perceber que muito era da influência do que eu ouvia nos podcasts, que falava assim, nossa, porque aí no centro de São Paulo tá terrível, nossa, é assalto, é violência, não tem como você ir e sair com seu celular e tal. Só que aí eu percebi que eu não moro em São Paulo, eu era do interior, eu sou do interior do país, e eu ia voltar pro Brasil pra morar no interior. E no interior não é assim. Obviamente tem violência no interior de São Paulo também, obviamente também tem assalto, mas não é dessa maneira, é muito menor do que na capital. E aí eu pensei assim, putz, tá vendo? Olha como a diferença de ponto de vista estava me causando uma questão que eu não tinha, né? E talvez ali por falta de alguém que pudesse falar mais para mim. E dito isso, eu pensei, ok, preciso criar então essa ideia, esse podcast com esse ponto de vista diferente de gays falando besteira no interior de São Paulo. Do interior de São Paulo, no caso, né? E foi essa a ideia do Pocket Interior. Pocket Interior, que na verdade, no seu nome original, se chamava de Bicha do Interior. Bicha de Interior. Mas aí a gente acabou, quando eu convidei o Vinícius pra fazer parte, a gente acabou preferindo mudar o nome pra Pocket Interior. Primeiro porque também é bem sonoro. E segundo, por uma questão... A gente achou que ia ser menos pesado do que chamar de Bicha de Interior, por questões... pra não gerar ofensa, né? Uma questão de ofensa e tal, censura, né? A gente sabe como as plataformas e os algoritmos são. Então, a gente acabou optando por isso. A escolha do Vinícius. O Vinícius já era a minha escolha muito tempo antes dele saber que ele era a minha escolha para ser co-host deste podcast. Eu acho o Vinícius muito engraçado. Sempre gostei muito das histórias do Vinícius. Eu amo, já disse isso aqui em um outro episódio, adoro quando tem stories do Vinícius, porque eu sei que vai ser alguma coisa divertida. Até me pergunto como acontece tanta coisa com ele. Simplesmente acho que é um misto de juventude com o jeito dele, com sair de casa e se permitir, né? Eu trabalho em casa, então não tem muita coisa que acontece comigo. Mas no passado tinha. Então eu falei assim, não, Vinícius tem esse star quality, né? Esse brilho de artista. Eu falei, é isso aí, eu sou velho, eu já não tenho mais muito apelo, preciso de um jovenzinho aí que eu acho que vai dar certo na internet pra ir na cola dele. Sempre foi o plano, nunca escondi. Sempre falei isso pra ele e falo aqui no podcast também que a minha cola é que eu quero deixar o Vinícius famoso e ir na cola do Vinícius ficar famoso também, né? Não que o objetivo seja ficar famoso, tá, galera? O meu rolê é o seguinte, eu sou formado em cinema e eu sempre gostei muito de produzir coisas, mas eu tenho dificuldade nisso, porque pra gente produzir alguma coisa, quando a gente produz alguma coisa, a gente quer que alguém ouça, a gente quer público, é isso. Você não quer produzir uma coisa pra que ninguém veja. Eu acho isso muito triste, isso é uma coisa que sempre me impediu muito de produzir, porque eu não sou ninguém na internet e tal, e eu não quero forçar meus amigos a ouvirem as coisas, eu quero que eles ouçam se eles quiserem ouvir, sabe? Eu quero um público que goste, pessoas que gostem. Então esse sempre foi o objetivo, construir um público, para que a gente possa produzir cada vez mais esse podcast, assim como, por exemplo, outros podcasts. Esse podcast aqui tem... Eu não paro de falar podcast, né? Desculpa, galera, mas eu tô procurando uma outra palavra vou chamar de programa. Tipo, esse programa aqui tem alguma audiência agora. Eu tô muito feliz, muito satisfeito com isso, querendo muito mais, obviamente. Tenho minhas ambições, mas assim, já tem me deixado muito mais animado para produzir outras coisas. E é nesse caminho que eu acho que a gente vai seguir. Então, eu quando voltei pro Brasil, acho que na primeira vez que eu encontrei com o Vinícius, desde então, eu virei pra ele e falei assim, viu, eu tenho uma ideia de um negócio e eu queria que eu tô aí matutando, tinha até tipo um logo, não é o mesmo logo de hoje em dia, mas tinha um logo e tal, como eu disse, chamava Bicha de Interior na época,
eu tive essa ideia e agora eu queria que você fizesse parte. O que você acha? E ele falou assim, topo super. Quero, gosto. Eu falei assim, ótimo. Porque eu também precisava dessa outra pessoa junto comigo, que desse a opinião dela. O Vinícius faz muita coisa, todas as artes que vocês conhecem nesse podcast foi ele, as animações e tudo mais, muito talentoso, ótimas escolhas. Então, isso ajuda muito a dividir o trabalho e fazer as coisas por uma outra pessoa, sabe? Você não faz sozinho. Às vezes na vida a gente precisa disso. A gente precisa sonhar junto, né? Tem uma frase bonita, deixa eu ver se eu consigo encontrar e eu falo aqui logo em seguida. Tem uma frase que é: um sonho sonhado sozinho é um sonho sonhado junto é realidade. E é mais ou menos o que nós temos aqui. Esse podcast tá virando realidade, esse programa está acontecendo. Então, era o que eu precisava. Eu precisava de alguém pra sonhar junto esse podcast comigo. E tem dado certo. Estou muito satisfeito com isso. Estamos muito satisfeitos com isso. E também tinha uma outra questão. Acho que eu já comentei até isso com o Vinícius. Existe um podcast muito famoso chamado Um Milkshake Chamado Wanda. Quem não conhece, procure. Vale a pena. É muito legal, tem, 600 episódios. Eles estão há muitos anos fazendo isso. Eles são muito famosos na podosfera. E eu vi uma entrevista deles falando, né, da maneira como surgiu, tudo mais, porque eles gostavam da mídia e a relação entre eles, né, que são 3 pessoas, são 3 apresentadores fixos. O Felipe Cruz, o Samir Duarte e a Marina Santelena. E os 3 se conhecem há muitos anos agora, 10 anos. E eles têm uma boa interação entre eles e tudo mais. Só que eles vivem vidas muito separadas. Eles são amigos, mas eles não saem tanto juntos e tal. E eu sempre percebi que a minha relação com o Vinícius era um pouco assim. A gente até agora tem se aproximado mais por causa do podcast, mas até então a gente era amigo, a gente contava histórias, mas assim, eu nunca soube tanto da vida dele, assim, ele nunca soube tanto da minha vida. O que eu achava que era exatamente, que foi o que eles citaram, que era um dos motivos que funcionava muito bem o podcast ali, porque eles podiam compartilhar histórias e ter reações uns dos outros, eles podiam surpreender uns aos outros ainda com o que eles pensavam, o jeito que eles eram. E também, por viver coisas separadas, eles chegavam lá e tinham o que contar. E eu sempre pensei que isso funcionava muito bem com o Vinícius e eu. Porque a gente se conheceu na faculdade, nós não éramos amigos no começo da faculdade. Sim, éramos colegas, mas não éramos amigos. A gente foi começar a ficar mais amigo pro final, porque, como já dito aqui antes, o Vinícius era uma bicha nova. Então, só por isso, ele já merecia ser ignorado. Mas também ele era uma bicha nova malvada, né? Ele tava no grupo malvado das salas, que se achavam populares, porque na faculdade ninguém é popular, galera. Só existe mais isso. Nem na escola deveria existir, na faculdade menos ainda. E eu já era velha, não tinha paciência. Então a gente se aproximou mais pro final ali, quando já existia um pouco mais de maturidade, talvez, não sei. E comecei a conhecer ele. Ele é uma pessoa ótima, muito engraçado, um grande amigo. Então, deu certo. Eu achava, assim, que era a química perfeita, que a gente se juntasse. Ou seja, resumindo, esse podcast nada mais é do que uma outra grande nova desculpa para que 2 gays branquelas possam falar merda na internet. Mas merda, assim, uma merda conceitual. Não é uma merda qualquer, não. É uma merda que tem o seu diferencial, uma merda de interior. Resumidamente é isso. Fico feliz que vocês tenham ouvido, espero que vocês estejam gostando. O algoritmo, às vezes, judia da gente, não entrega pra tantas pessoas quanto a gente gostaria que entregasse, porque a gente acha que tem muito potencial aqui, a gente acredita, tem muito potencial. Eu rio bastante ouvindo os nossos episódios e nossas discussões. Então, que a gente consiga cada vez mais público, que o algoritmo seja mais gentil com todos nós, porque eu acho que a gente só precisa que mais gente ouça. E muito obrigado por todas as pessoas que estão acompanhando até agora. Esse número tem aumentado, nossos ouvintes têm aumentado, então eu fico muito feliz e vejo vocês. A gente vai regravar o episódio com o tema que nós íamos fazer essa semana. Simplesmente aconteceu de dar errado, mas da próxima vai rolar. Provavelmente gravaremos amanhã e vai dessa vez conferindo 3 vezes se a gravação está acontecendo. Então, se você ouviu até aqui,
aqui, muito obrigado. Essa é a nossa história e nosso pedido de desculpas por não ter um episódio completo inteiro para vocês. E também curta, compartilhe, mostre para todo mundo, comente no YouTube, se você estiver assistindo isso no YouTube. E no Spotify também eu sempre deixo uma caixinha de perguntas, então responde lá pra gente, ajuda a gente a engajar um pouco. No Instagram também, nossas redes todas são POC de Interior, @POC de Interior, no TikTok, flopadesse também. Estamos tentando vencer o algoritmo, mas é difícil. E é isso, galera. Muito obrigado, um beijo e até o próximo episódio. POC do interior. POCs do interior.